Olá, meus amigos! Voltando aqui para o nosso segundo vídeo sobre figuras de linguagem. Vamos concluir o assunto sobre o qual nós estávamos conversando no vídeo anterior. Porque são muitas, né? As figuras de linguagem, elas são muito numerosas e são recursos importantíssimos para dar poeticidade, figuração, conotatividade a um texto. E hoje a gente recomeça a nossa lista, o nosso estudo sobre as figuras de linguagem, falando aqui do assíndeto. Você lembra que no vídeo anterior a gente falou do polissíndeto, que é a repetição enfática do conector oracional? Beleza, agora a gente vai falar do assíndeto. Se polissíndetos são vários síndetos, são vários conectivos, o assíndeto é a ausência, o assíndeto é a omissão dos conectivos. Então, se eu digo vim, vi, venci, observe que eu tenho aqui 3 orações coordenadas assindéticas e não há um conector oracional estabelecendo relação sintática entre elas. São, portanto, orações coordenadas sem conjunção. A omissão do síndeto. Mas, professor, a gente está falando aqui em efeitos expressivos das figuras de linguagem, né? Quando você falou do polissíndeto, lá naquele poema do Bilac, do beneditino que sofre, e teima, e lima, e sua, a gente estava observando que a repetição do conector oracional, ela denota o empenho, a disciplina, reforça, enfatiza, como se tivesse tudo de modo denso, coeso, ele sofre, teima e lima. Por outro lado, a omissão do conectivo, a ausência do conectivo, deixa a frase mais fluida, deixa a frase mais solta, né? Vim, vi, venci, dando uma certa ideia de dispersão, de fragmentação. Portanto, meus queridos, mais do que pensar no que é a figura e no qual é o seu conceito, é pensar em qual é o seu efeito poético, qual é a expressividade que ela provoca no texto. Beleza? Então, se o polissíndeto amarra, não é? O assíndeto deixa solto. Isso é natural até de se compreender e bem lógico. Aí a gente vem para o anacoluto. O anacoluto é uma figura de sintaxe. Em que consiste o anacoluto, professor? É a quebra da lógica sintática da frase. Professor, o que seria essa quebra da lógica sintática da frase? É quando você começa uma ideia e não termina. Você deixa um sujeito sem predicado, sabe? Você começa a dizer alguma coisa, mas desiste no caminho. Quando você tem aqui, ó, meus inimigos, vírgula, pouco sei sobre eles. Observe que ao dizer meus inimigos, cria-se uma expectativa, né? Que qualidade, que ação, que predicativo, que predicado vai ser projetado para esse sujeito. Então eu interrompi a frase. Sabe? E isso cria um efeito de expectativa, isso cria um efeito de curiosidade. Você quer saber o que seria dito e não foi. Machado de Assis faz isso muito lá em Dom Casmurro, quando o Bentinho diz, Capitu, Capitu. Não, leitor, não vamos falar sobre essa ingrata que me traiu, mas deixou um suspense no ar. Né, o que ele ia dizer sobre Capitu e não disse. Portanto, quando você quer criar uma dúvida, quando você quer gerar uma expectativa, quando você quer gerar uma curiosidade, você começa a dizer uma coisa, interrompe e põe outra coisa no lugar. E isso, do ponto de vista estilístico, se chama anacoluto ou quebra da lógica sintática da frase. Beleza? Atenção para a silepse, galera, porque a silepse ela é um desvio gramatical, tá bom? Então, sintaticamente ou gramaticalmente, o corretor na sua redação ele pode apontar aquilo como um erro, porque a silepse é uma concordância ideológica. Professor, o que é uma concordância ideológica? Bom, concordância ideológica é quando você concorda uma palavra não com outra palavra, mas quando você concorda uma palavra com a ideia que está dentro de outra palavra. Mas ninguém concorda uma palavra com a ideia, né? Você concorda uma palavra com outra palavra.
Essa concordância ideológica, portanto, ela é um desvio gramatical. Observe como é que isso acontece aqui no exemplo. Veja bem, ó, uma silepse de número, número singular, plural, né? Se eu digo agente, o que é agente? É uma palavra no singular. Mas a ideia da palavra agente é de que tem muitas pessoas. Então eu vou concordar com a ideia. A gente não sabemos. Por que plural? Porque a gente é mais de uma pessoa. Tá, mas a palavra gente é singular. Então você deve concordar uma palavra com outra palavra, não uma palavra com a ideia. Então a gente não sabe. Beleza? Essa é a concordância, a silepse de número. Observe a silepse de gênero, meu querido, a silepse de gênero. Vossa Excelência. Você pode usar Vossa Excelência para o deputado, certo? Pode usar Vossa Excelência para a deputada, ok? Mas a palavra Vossa Excelência é uma palavra feminina. Portanto, a concordância tem que ser feita no feminino. Então, Vossa Excelência está atrasada é uma silepse, ou seja, um desvio gramatical, uma concordância ideológica. Porque, embora eu esteja me referindo ao deputado, né, o pronome de tratamento que eu usei foi um pronome feminino. Portanto, Vossa Excelência está atrasada. Isso vale para o Vossa Alteza também. Vossa Alteza você pode usar tanto para o príncipe quanto para a princesa. Mas é uma palavra feminina. Então, a concordância tem que ser feita no feminino. Vossa Excelência está atrasada, Vossa Alteza parece cansada, Vossa Alteza parece aflita e por aí vai, beleza? Toma cuidado com isso porque é uma questão muito interessante, também muito delicada. A silepse de pessoa, né? Observe que todos está na terceira pessoa. Portanto, a concordância do verbo tem que ser na terceira pessoa. Então, todos sabem. Se eu digo todos sabíamos, sabíamos está em primeira pessoa. Eu não posso concordar um verbo de primeira pessoa com um pronome que atua como sujeito em terceira. Ah, mas professor, eu quero me incluir dentro do todos. Então diga, todos nós sabíamos. E aí a concordância fica com o nós, porque todos sabíamos é um desvio gramatical, é uma concordância ideológica. E a esse desvio gramatical, a essa concordância ideológica, a gente dá o nome de silepse, beleza? Fica atento, fica ligado, porque o assunto é rico, né? O assunto é interessante. Metonímia. A metonímia é uma figura utilizadíssima. Primeiro porque ela se manifesta de muitas maneiras, né? Metonímia é o emprego de uma palavra por outra, porque há entre elas uma relação de contiguidade, ou seja, elas têm uma conexão, que pode ser da marca pelo produto. Imagine que você foi à farmácia e pediu uma caixa de cotonetes. Na verdade, cotonete é uma marca, o nome do produto é Hastes Flexíveis de Algodão. Mas entre o nome Hastes Flexíveis de Algodão e a marca existe uma relação de proximidade. Então eu utilizo uma palavra pela outra, né? Pode ser o conteúdo pelo continente, hoje vou me dar o direito de beber uma taça, não é? Pode ser do autor pela obra, gosto de ler Alencar, amo Clarice, na verdade a obra, né? Os livros que a Clarice escreveu, os livros que a Clarice produziu. Agora fique atento porque existe um tipo bem interessante de metonímia, que é a metonímia da parte pelo todo, compreende? Quando você utiliza a metonímia da parte para se referir ao todo, né? Quando você diz, por exemplo, esses braços estão à sua disposição para o trabalho, não são apenas os braços, né? Sou eu todo. Mas como a parte chama mais atenção, eu utilizei a parte para me referir ao todo. Esse tipo específico de metonímia, em que se usa a parte para se referir ao todo, ele também se chama sinédoque. Beleza? Então existe dentro da metonímia um pequeno grupo, né, que é a sinédoque, que é aquela metonímia específica da parte pelo todo. Beleza? Vamos agora para a antonomásia. A antonomásia, ela também se chama perífrase, ela também se chama circunlóquio. Professor, em que consiste a antonomásia, perífrase ou circunlóquio? Bom, é quando você se refere a alguém ou a algum lugar, portanto ao nome próprio, mas sem se referir diretamente a esse alguém ou algum lugar, mas projetando predicativos, projetando qualidades, projetando características
para esse alguém ou para esse algum lugar. Compreende? Então, ó, a permuta de um nome próprio por um predicativo. O Boca do Inferno era barroco, estou me referindo a Gregório de Matos. O rei do futebol fez mais de 1000 gols, estou me referindo ao Pelé. Moramos na Terra do Sol, né? Moramos em Fortaleza, no meu caso. Amo a Cidade Luz, Paris, não é? Então, quando você se refere a alguém ou a algum lugar, portanto, quando você substitui um nome próprio por um predicativo, por uma qualidade, por um conjunto de características desse nome próprio, desse alguém ou desse algum lugar, você tem a figura da antonomásia, da perífrase ou do circunlóquio. Circunlóquio é um jogo de palavras, né? Um arrudeio de palavras. Imagina que você chegou num prédio, eu queria falar com aquela moça, qual? Aquela loira, aquela que é médica, que é pediatra, que tem uma clínica que atende aqui perto, que é muito educada. Ou seja, você não lembrou o nome da pessoa. Então você tenta identificá-la por um conjunto de predicativos, por um conjunto de qualidades dessa pessoa. Aí você tem a antonomásia. Beleza? A catacrese, meus queridos, ela é, na verdade, uma metáfora desgastada, tá? Imagina a seguinte situação. Imagina que você tinha uma palavra e no lugar dessa palavra você passou a usar uma metáfora para se referir a essa palavra. Só que essa metáfora foi tão mais eficaz do que a palavra original que ocupou o lugar dela, a ponto de você nem saber mais qual era a palavra que existia antes da catacrese. Por exemplo, perna de mesa. Perna é uma catacrese, é uma metáfora. Mas qual é o nome da perna da mesa se eu não chamá-la de perna de mesa, entende? Dente de alho, asa de bule. Ou seja, são metáforas, mas que de tão eficazes, de tão funcionais, acabaram substituindo a palavra que originalmente havia para designar aquele objeto, aquela situação. Compreende? Portanto, a catacrese é a metáfora desgastada. Braço de carteira, dente de alho, boca de sino, asa de bule. Perfeito? Então essa é a figura da metáfora que se desgastou com o tempo e passou a ser a própria palavra a designar determinado objeto. Beleza? Vamos agora dar sequência, vamos observar agora os próximos slides da nossa conversa. Bom, queridos, agora no nosso próximo slide, nós temos aqui as 3 últimas figuras de linguagem dos nossos 2 vídeos importantíssimos sobre esse tema. Terminamos aqui com a ironia, o eufemismo e a hipérbole. A ironia, galera, ela é uma figura de linguagem tão rica, tão expressiva, que ela sozinha, por si só, já daria uma aula toda. A ironia, ela consiste em dizer algo querendo, na verdade, dizer o oposto daquilo que se disse, certo? Ela é uma forma sutil de deixar uma ideia nas entrelinhas. Deixa eu te dar um exemplo. Joaquim Maria Machado de Assis, o nosso mais importante, o nosso mais brilhante escritor, era mestre na utilização da ironia. Por quê? Porque se você observar a biografia de Machado de Assis, você vê que ele é uma pessoa que teve uma origem muito humilde. Machado de Assis teve uma origem muito pobre. Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, né, uma das primeiras favelas do Brasil. Então ele, à custa de muito sacrifício, ele foi ali lentamente ocupando seu lugar no cenário intelectual, exercendo funções jornalísticas no Rio de Janeiro, e atingiu um grau de reconhecimento ainda em vida, que é uma coisa inclusive rara na história da literatura e na história da inteligência brasileira. Mas quando Machado se torna um escritor maduro, ele abandona aquela literatura, digamos assim, um pouco mais ingênua, um pouco mais idealizada do romantismo. Não que ele tivesse feito romances românticos como os românticos típicos, né? Mesmo nas obras da sua chamada primeira fase, como Ressurreição, Helena, A Mão e a Luva, Yaya Garcia, a gente vê um Machado que eu não diria romântico, mas um Machado pré-realista. E quando ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas em 18
1881, ele já se torna, de fato, um escritor do realismo. E se você me perguntar, né, qual é a principal diferença, ou quais as principais diferenças entre o romantismo e o realismo, é que o romantismo idealiza a burguesia e o realismo ele critica a burguesia. Então Machado criticava a elite intelectual de seu tempo, sendo ele próprio também membro dessa elite intelectual. Então é aquela história, né? Machado de Assis bate com luva de veludo, Machado de Assis bate com luva de pelica. Veja bem, existe um escritor no começo do século XX, que todos vocês conhecem, chamado Alfonso Henriques de Lima Barreto, e Lima Barreto também era um grande crítico da sociedade de seu tempo. Só que, diferentemente do Machado de Assis, que conseguiu a ascensão social, que conseguiu a projeção social e se tornou membro da elite, Lima Barreto não. Lima criticava a elite estando fora dessa classe, ou seja, sendo um indivíduo pobre, marginalizado. Então, o Lima criticava a sociedade de forma sarcástica. O que é o sarcasmo? É a ironia ácida, é a ironia mordaz. Porque a ironia em si, ela tem que ter aquela sutileza da entrelinha, compreende? Ela não pode deixar de maneira muito clara se eu estou criticando ou elogiando uma pessoa. Observe, se eu digo assim, ó, a excelente mestra judiava de crianças, né? A excelente mestra judiava de crianças. Observe que tem um certo sentido irônico, porque o adjetivo excelente, com o verbo judiar, que a gente pode traduzir por maltratar, cria uma frase que pode até... Será que ela é realmente uma excelente mestra e no momento ruim fez mal às crianças? Ou será que ela não é uma excelente mestra por fazer mal às crianças? Fica aí uma coisa meio ambígua, sabe? Quando você pega, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas e vai ler lá a dedicatória, né, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Isso é uma ironia, isso é uma tapa na cara da sociedade. Por quê? Porque está sendo dito algo nas entrelinhas. Eu não estou, na verdade, elogiando o verme. Eu estou depreciando a sociedade, desqualificando os indivíduos sociais, porque geralmente não é uma dedicatória, você escreve para alguém, a sua esposa, seu companheiro, sua companheira, seu amigo, seu orientador que lhe ajudou, o revisor do seu texto, as pessoas que contribuíram em prol da realização daquele trabalho, entende? Então uma dedicatória é uma homenagem que se faz a alguém pela ajuda dada ou pelo esforço envolvido naquela pessoa para contribuir para a construção de algo. Mas o Machado dedicou ao verme, ou seja, ao qualificar o verme, ele desqualifica a sociedade de modo irônico. Compreende? Quando ele diz, Marcela me amou por 15 meses e 11 contos de réis. Essa quebra de paralelismo sintático, 15 meses e 11 contos de réis, cria uma ironia. Por quê? Porque há dinheiro envolvido na relação, né? 11 contos de réis. Quando há dinheiro envolvido na relação, eu posso dizer que é uma relação de amor? Compreende? Então ele está sendo irônico, mas a ironia ela tem a marca da sutileza, tem a marca do subtexto, de não deixar a ideia clara, de deixar a ideia ali colocada nas entrelinhas do texto, compreende? Então a ironia, eu diria que é um modo de bater na sociedade, no caso de Machado de Assis, mas bater com luva de veludo, né? Bater com luva de pelica.
Daqui que o burguês entenda que foi criticado, Machado já está lá no capítulo seguinte. Já em Lima Barreto, não. Se você ler, por exemplo, a obra Os Brusundangas, se você ler, por exemplo, a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, ela tem uma natureza crítica mais ácida, ela tem uma natureza crítica mais mordaz, ou seja, Lima Barreto, né, Alfonso Henriques de Lima Barreto, ele, por não ser membro da elite, por ser um pária, por ser um excluído, ele não poupava, entende? Acidez, sabe, fel nas suas palavras para criticar certas posturas da sociedade do tempo em que ele vivia. Portanto, cuidado para não confundir ironia com sarcasmo, né? A ironia consiste em dizer algo querendo dizer o oposto. O sarcasmo é uma ironia mais ácida, ou seja, não deixa a coisa nas entrelinhas. Às vezes, para uma ironia se tornar um sarcasmo, é só um tom de voz, entende? Imagine que você está falando com uma pessoa e diz assim: minha linda, por favor, você está se comportando mal durante a aula, componha-se, né? Agora, isso soa irônico, né? Porque eu queria fazer uma crítica e chamei a pessoa de minha linda, tem aí uma certa ambiguidade crítica. Agora, se eu mudo o tom e digo minha linda, por favor, criatura maravilhosa, sente e colabore comigo, observe que esse tom já adquiriu um certo tom de deboche. E esse tom de deboche já desqualifica a sutileza da ironia, já é, portanto, algo que gera o sarcasmo. Então eu diria para vocês, para concluir essa figura, que a ironia está para Machado de Assis, assim como o sarcasmo está para Lima Barreto, que é a ironia deixa a crítica nas entrelinhas e o sarcasmo já deixa a crítica mais ácida, né? Já deixa a crítica mais mordaz. Bom, o eufemismo, né? O que é o eufemismo? Bom, o eufemismo é a suavização de uma ideia impactante, é a suavização de uma ideia forte, né? Os franceses, por exemplo, se referem à morte com a belíssima expressão La belle dame sans merci, a bela dama que não perdoa, né? Quando o próprio Manuel Bandeira, quando diz quando a indesejada da gente chegar, claro que além de personificar a morte, ele também suavizou, né, a ideia impactante que a morte provoca. Agora tome muito cuidado, porque muita gente acha que o oposto do eufemismo é a hipérbole, né? Mas não. O oposto do eufemismo, na verdade, é uma figura chamada disfemismo, tá certo? Professor, o que é um disfemismo? O disfemismo é o eufemismo desagradável, sabe? O disfemismo, imagina que você, vamos dar um exemplo aqui bem simples, uma pessoa faleceu. E você vai dizer para um amigo que essa pessoa, que é amigo comum de você e do seu amigo, para quem você vai dar a notícia, é amigo comum, e você está aflito em dizer que aquela pessoa morreu. Então você vai chegar e vai tentar dizer de modo eufêmico que aquela pessoa faleceu. Então você diz: poxa amigo, sabe aquele nosso amigo comum, fulano de tal? Ele desencarnou. Ele retornou aos braços do Pai, ele está com os anjos, não é? Ou às vezes a gente tenta fazer isso para dar essa notícia tão difícil para uma criança. Ah, fulano virou estrelinha, virou anjinho e foi para o céu. Eu estou tentando buscar uma forma menos agressiva, eu estou tentando buscar uma forma menos direta de produzir uma ideia, aí eu tenho um eufemismo. Mas imagina que na tentativa de produzir um eufemismo, você acabou produzindo uma ideia grosseira, né? Uma ideia desagradável. Sabe aquele nosso amigo? Pois é, papocou, bateu as botas, abotoou o paletó de madeira, partiu dessa para uma melhor, tá 7 palmos debaixo do chão, enfim, cancelou o CPF. Eu disse, meu Deus do céu, isso é uma forma suave, é uma forma delicada de dizer que alguém morreu? Não, né? Então bateu as botas, partiu dessa para uma melhor. Na verdade não é um eufemismo, é um disfemismo, que é o eufemismo desagradável, que é o eufemismo... Eu diria que o eufemismo está para a ironia, assim como o disfemismo está para o sarcasmo,
Dá para entender? O que é o sarcasmo? É a ironia grosseira, é a ironia sem a sutileza, sem a inteligência, sem a ambiguidade. O que é o disfemismo? É o eufemismo grosseiro, é o eufemismo que perdeu, de fato, a sua intenção de suavizar uma ideia impactante. Ok? Então, cuidado, porque o contrário de eufemismo não é hipérbole, né? O contrário de eufemismo é o disfemismo. Beleza? E aí a gente termina aqui com a hipérbole, né? A hipérbole são as expressões exageradas. E brasileiro é muito hiperbólico, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Chorou rios e rios de lágrimas, entende? A gente tem essa carga latina de emoção torrencial, de inflamar. Eu lembro do poema Navio Negreiro, de Castro Alves. Claro que a imagem de um navio negreiro não deve ser uma imagem das mais agradáveis, mas a maneira como o Castro Alves descreve tem uma carga de emoção, tem uma carga hiperbólica, né? Quando ele diz negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. As crianças amamentando nos navios negreiros, elas não bebiam leite, elas sorviam o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra, irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente, ó, o chicote, né? A ronda fantástica a serpente faz doidas espirais, e um velho arqueja-se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e ri-se Satanás. Olha, Satanás rindo, né, da desgraça humana nos navios negreiros, presa dos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, chora e dança ali. Um de raiva delira, ó, delírio de raiva, outro enlouquece, e outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. E então o capitão manda a manobra, e após, fitando o sol que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Ou seja, o poema Navio Negreiro, de Castro Alves, é óbvio que descreve uma realidade bastante cruel, uma realidade difícil, que é a realidade dos negros cativos trazidos à força para trabalhar nas fazendas ali pelos rincões do Brasil. Mas o Castro Alves, no seu belo poema, no seu dramático poema, ele acentua a carga dramática, ele inflama essa carga dramática, usando muitos recursos de linguagem, né? Usando alegorias, usando metáforas, usando sinestesias, mas também usando a hipérbole para impactar o leitor, para chocar o leitor, para chamar a atenção do leitor para o drama humano que ele está ali descrevendo na tentativa de nos convencer a nos tornarmos, né, defensores da causa da abolição. Portanto, observe a importância das figuras de linguagem, né, para a composição do texto poético. Professor, me diga uma coisa, eu posso utilizar figuras de linguagem na minha redação? Olha, galera, se você me perguntasse e pedisse uma resposta seca e objetiva, eu diria não. Não use. Porque as figuras de linguagem, elas criam ambiguidades, elas criam polissemias, elas criam conotatividade, elas tornam o que você quer dizer mais aberto a múltiplas interpretações, compreende? E num texto de redação para o vestibular, em que você tem que apresentar uma tese, defender uma tese, propor uma solução para o problema que você discutiu, seria conveniente utilizar recursos poéticos? Entende? Mas eu vou flexibilizar. Se você usar aqui uma pequena anástrofe, uma inversão de sujeito com predicado, né? Se você quer começar um texto enfatizando uma circunstância adverbial, de tempo, de espaço, você pega o adjunto adverbial que tradicionalmente apareceria lá no fim da frase e põe aqui
aqui no começo da frase, portanto, um pequeno hipérbato, uma pequena anástrofe, talvez, sabe, uma pequena ironia, uma crítica ali, mas isso é muito relativo, entende? O ideal mesmo é que num texto dissertativo argumentativo para o vestibular você preze pela linguagem sem figuras, pela linguagem de natureza mais denotativa, pela utilização das palavras, pela utilização da linguagem no seu sentido mais literal, no seu sentido denotativo. Para concluir esse papo, galera, eu queria lembrar para vocês aqui a teoria do signo linguístico de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, na teoria do signo linguístico, diz o seguinte: a língua portuguesa é um código. Um código é um conjunto de signos. Portanto, os signos da língua portuguesa são as palavras. E todo signo, de acordo com a teoria saussuriana da linguagem, tem um significante e um significado. Então, se eu escrevo as 4 letras B-O-L-A ou pronuncio os 4 fonemas da palavra bola, isso é um significante. O significante é aquilo que a palavra tem de concreto. Aí vem à sua cabeça um significado, um instrumento utilizado para prática de esportes, etc. e tal. Então, de acordo com a teoria saussuriana da linguagem, o signo linguístico, que é a palavra, ela é constituída de 2 partes, um significante e um significado. Não é isso? Beleza. Mas quando um significante num texto tem apenas um significado, isso quer dizer que eu tenho a denotação. Entende? Agora, se no mesmo texto um significante pode ter vários significados, múltiplos significados, então o que é que eu tenho aí? Eu tenho a polissemia, eu tenho a conotação, portanto eu tenho uma figura de linguagem. Observe se eu digo assim: hoje eu tive um dia cansativo, vou tirar a noite para descansar. A palavra noite só pode ser lida com um sentido. A palavra dia só pode ser lida com um sentido, que é a metade daquelas 24 horas que compõem aquilo que nós chamamos de dia. Mas se eu estou no poema do Bandeira, que eu utilizei lá no primeiro vídeo desse nosso assunto, se o meu dia foi bom, pode a noite descer, a noite com os seus sortilégios, e encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Quantos significados eu não posso ter aí para a palavra dia? Entende? Dia é a vida, dia é a vivência, são as experiências adquiridas, os aprendizados, as relações. E o que é a noite? A noite é a velhice, a noite é a proximidade da morte, a noite é o crepúsculo existencial. Entende? Num poema, uma palavra nunca é aquilo que ela quer dizer no dicionário, compreende? Num poema, a palavra se abre para múltiplas leituras, se abre para múltiplos significados. E é esse o grande barato do texto literário.